Paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Você que vai participar conosco aí da nossa EBD, vai entrando, vai comentando, vai compartilhando. Em nome de Jesus, nós vamos estar dando a nossa aula online também, junto com os irmãos que também estão participando da aula presencial, pelo fato de que os irmãos da aula presencial podem estar e alguns irmãos ainda não podem estar conosco devido a essa pandemia. Então nós vamos estar juntos fazendo esta aula online. A irmã Rosa Maria, ali de Minas Gerais, está com a gente. Nós vamos esperar alguns irmãos entrarem aí, em nome de Jesus, e nós vamos desenvolvendo esse trabalho em nome de Jesus. Amém? Vai entrando, vai comentando, vai compartilhando. E Jacutinga, ali de Minas Gerais, olha que bênção. Bênção pura, né? Então os irmãos, muitos irmãos ainda não podem. Irmã Carmen Lúcia também está com a gente. Glória a Deus, bom dia. Então hoje nós vamos ter a aula presencial, mas também vamos ter a aula online, que vai estar auxiliando aí os irmãos que não podem, que não estão podendo ainda estar indo aos cultos. Nós tivemos uma parada aí das transmissões online, devido a alguns problemas técnicos, mas graças a Deus já estamos podendo voltar aí com esse trabalho, pois nesse momento ele também é de suma importância. Então o que nós vamos fazer? Paramos na lição de número 9, a última aula que eu dei online foi a lição de número 8. Então hoje nós vamos dar a lição de número 9, ou melhor, nós vamos fazer o seguinte. Essa lição de número 9, na verdade, eu dei na escola bíblica aqui da nossa sede. O que você vai fazer? A lição de número 9, você vai acessá-la no YouTube, AD Pacaembu, ou melhor, AD Sorocaba. Pai do Senhor, irmã Elaine, irmã Margarida, Pai do Senhor. Você vai entrar na nossa AD Pacaembu sede oficial e vai ali procurar lição adulto, EBD. E você vai poder encontrar ali a lição da escola bíblica, a lição 9, que vai tratar o assunto, o mistério da unidade revelada. Então hoje eu vou dar a lição de número 10. A lição de número 10. E vamos estar aprendendo com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Lição de número 10. A intercessão pelos Efésios. Esse é o tema, o título da nossa lição. O texto áureo. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios capítulo 3, versículo 14 e o versículo 15. A verdade prática diz: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Esta é a verdade prática.
Leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 21, que diz: Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém, irmãos? Esta é a leitura que está em Efésios, capítulo 3, o versículo de número 14 ao 21. Objetivo geral diz assim: aprender a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da Igreja de Cristo. Então vamos lá. Primeiro, refletir. Nós temos 3 objetivos específicos. O primeiro é refletir acerca dos apóstolos, dos propósitos da oração do apóstolo Paulo, no poder do Espírito. Segundo, destacar a necessidade de a igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus. Terceiro, conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos. Irmãos, antes de começarmos essa lição, eu quero pedir aos irmãos que ainda não seguem a nossa página, AD Pacaembu, e nem a minha página, Pastor Daniel de Barros, vão lá, sigam, curtam, compartilhem os vídeos ali colocados, vá até a nossa página no YouTube e se inscreva em nosso canal para que você também seja uma bênção, seja abençoado para a glória de Deus. Amém? Eu peço aos irmãos aí que nos ajudem nesse trabalho de evangelização. Nós não estamos fazendo isso em vão. Nosso propósito maior é evangelizar, alcançar vidas e almas através da palavra de Deus. Amém? Então vai lá, dê se inscreva no nosso canal, dê um like, compartilhe os vídeos ali, temos vários vídeos, você pode estar nos ajudando aí em nome de Jesus. Então, os objetivos específicos dessa lição primeiro, refletir acerca do propósito da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito. Segundo, destacar a necessidade de a igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus. Terceiro, conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos ou pensamos. Vamos lá. Após revelar a introdução, após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, Efésios 3, do versículo 1 ao 13, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da Igreja de Cristo. Efésios capítulo 3, versículo 16 ao 19. Na intercessão paulina,
aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Efésios capítulo 3, versículo 20 e o versículo 21. Refletir sobre a oração intercessora do apóstolo é o tema desta lição. Olha o que diz John Stott. John Stott diz assim, que é melhor traduzir no sentido de toda a família dos crentes, indicando tanto a igreja militante na terra como a igreja triunfante no céu, as duas partes da única grande família de Deus. Ou seja, esta família aqui é o propósito principal da oração do apóstolo Paulo. Ele vai interceder por esta igreja, por esse povo que estava em Éfeso, tanto judeus quanto gentios. E é interessante isso, irmãos, porque a intercessão é algo que tem sido deixado de lado. A intercessão é algo que tem sido deixada em segundo plano. Muitos crentes já não intercedem mais uns pelos outros. E nós precisamos tomar cuidado, porque essa prática, além de ser bíblica, ela é essencial à igreja. Ela necessita que seja contínua na igreja. Amém? Então eu peço aos irmãos que atentem para isso. A intercessão é uma necessidade da igreja. É uma necessidade da igreja. Então vamos lá. Tendo isso em mente, tendo isso em nosso coração, vamos começar o primeiro tópico. Corroborados com o poder do Espírito. O apóstolo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo: o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Perceba só que o crente, além de interceder, ele precisa estar revestido do poder de Deus. Olha só, o versículo 16 diz: para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então nós precisamos entender o quê? Que o poder do Espírito Santo é o que vai nos ajudar para fortalecer o homem interior. Então isso é extremamente necessário, que nós venhamos a entender esse propósito de oração. Orar para que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, se derrame sobre nós, fortaleça a nossa vida e a nossa alma, porque senão teremos grande dificuldade em interceder, em orar e até mesmo em conseguir respostas para as nossas orações. Então o que nós precisamos é que isso venha acontecer na nossa vida, ele seja corroborado, que nós sejamos fortalecidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Primeiro subtópico: as riquezas da sua glória. Glória a Deus. A irmã Mônica Justino está com a gente aí, ali de Itu. Glória a Deus. Corroborados com o poder do Espírito, as riquezas da sua glória. Paulo apresenta a sua oração confiando nas riquezas da glória. Olha só. Nas riquezas da sua glória, a de Deus. A glória não é minha, a glória é de Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória. Efésios capítulo 1, versículo 17. Cheios de abundantes riquezas de sua graça. Efésios capítulo 2, versículo 7 e Efésios capítulo 3, versículo 8. O que significa que ele é possuidor de todas as glórias e despenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder,
que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Então nós vamos entender o quê? Que além de Paulo interceder, ele tem a quem interceder. Ele pede a Deus confiando nas riquezas da sua glória. Ou seja, ele confia que aquele que está pedindo, ele pode ter poder para fazer grandes e eternas coisas. E ele é rico para derramar da sua glória. Olha o que o estudioso, veja só, o estudioso Francis Fox diz. Ele diz assim: Paulo não apenas ora para que Deus dê dos tesouros de sua glória, mas segundo tal riqueza, ele dá. Agora John Stott diz assim: ele dá sem limite, porque ele próprio é infinitamente maior do que a medida da mente humana, e as riquezas que ele dá são de sua própria natureza. Ou seja, a glória de Deus não revela somente a bênção de Deus, mas revela a natureza de Deus. Você consegue entender isso? O que eu faço revela o que eu sou. Quando você ora a Deus e crê nas riquezas da sua glória, ele não somente revela o que ele tem, ele revela o que ele é. Isso é extremamente importante. Que Deus nos dê a capacidade de interceder de uma maneira tão grande, tão profunda, tão relevante, que nós possamos não somente ter, mas também possamos entender quem é Deus, o que faz Deus, aonde opera Deus. Você precisa entender isso. Aleluia, o glória. Então vamos lá. Depois que você entende a riqueza da glória, olha o que diz o segundo subtópico. Fortalecidos com poder. O primeiro pedido do apóstolo é para Vitória Santos, está com a gente aí. Irmãos, entra, comenta, compartilha em nome de Jesus. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com poder pelo seu espírito no homem interior. Efésios capítulo 3, versículo 16. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 14. Mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. 1 Coríntios capítulo 16, o versículo 13. Ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo. Olha que coisa linda, que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar, a manter-se afastado do pecado e compreender as coisas espirituais. 1 Coríntios capítulo 2, o versículo 12 ao versículo 16. O poder do Espírito Santo é aquilo que fortalece a nossa vida, fortalece a nossa alma, nos capacita a perseverar até o fim. Eu e você não vencemos por nossa própria força, pela nossa própria capacidade, não. O poder do Espírito Santo é quem fortalece o crente, é quem enche o crente, é quem capacita o crente, é quem faz o crente crescer, é que faz o crente progredir, é que faz o crente derramar-se, é que faz o crente, aleluia, ter um progresso na vida espiritual. Creia no que eu estou dizendo. Nada há de mais necessário do que o crente ser cheio do Espírito Santo. O crente cheio do Espírito Santo
ele conhece coisas extraordinárias. É impossível ser cheio do Espírito Santo e não ter uma vida de oração. Perceba só que esse poder atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. Abra aí 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 12 ao versículo 16. Olha o que diz o texto bíblico. 1 Coríntios 2, versículo 12 ao versículo 16. Diz assim: e nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que a possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Glória a Deus. Irmãos, este texto mostra que quando nós temos o poder do Espírito Santo, nós temos a capacitação, a capacidade de vencer o pecado, vencer a carne e ainda conhecer mais de Deus, conhecer mais do Espírito Santo, conhecer mais o que Deus tem para nós. É tão interessante isso aqui que o teólogo reformado Erasmo Sárcios diz: esse fortalecimento poderoso, pelo qual permanecemos firmes na verdadeira doutrina e pelo qual podemos crescer e progredir em coisas espirituais, é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso fortalecedor, que nos torna mais firmes por meio do seu poder no ser interior e nos mantém na verdadeira doutrina. Por causa dessas funções, as Escrituras dizem que o Espírito é aquele que nos cela, é o nosso penhor, é a nossa garantia. Oh, glória! Então, irmãos, nós precisamos entender, compreender que é isso que o Espírito Santo faz na nossa vida. Tio Jorge está com a gente. Deus abençoe, tio Jorge. Forte abraço em nome de Jesus. Estamos aqui na nossa escola bíblica, na 10ª lição da revista Igreja Eleita. E nós estamos aqui aprendendo mais da palavra de Deus. Hoje uma lição bem prática, uma lição bem atual, uma lição que nos traz não somente conhecimento teológico, mas também uma vida prática, uma vida de praticidade. Amém? Vamos lá. Continuando. 3. Habitados por Cristo. Habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos, que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. No versículo em questão, o verbo grego é katoiken. Katoiken significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir à força do mal. Mateus 16, o versículo 18. Irmãos, o Espírito de Deus, quando está em nós, faz com que Cristo habite em nós. Nós não podemos ser uma barraca de Deus. Nós precisamos ser um lugar onde Deus habita. Por que a barraca? A barraca você monta, desmonta.
Aleluia. Você precisa ser uma casa permanente. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Que quando nós conseguimos ser habitados por Cristo, nós conseguimos fazer aquilo que Deus deseja para nós. Irmãos, não podemos pensar que é somente um tempo em que nós estamos vivendo e aquela emoção grande dentro de um culto fervoroso, pentecostal, um culto que as pessoas se alegram, pulam, sapateiam. Isso não é o mais importante, irmãos. O mais importante é depois que a gente sai do culto. Quando a gente sai do culto, a gente precisa continuar com aquela presença. O que aconteceu muito nessa pandemia foi o quê? Que as pessoas pensaram que ia ser algo meio rápido, que ia vir e ia passar, e continuaram tendo uma vida rotineira. E no decorrer do tempo não conseguiu voltar para ter uma vida espiritual, porque Cristo deixou de habitar nele. É muito sério. Jesus quer fazer morada na minha e na sua vida. Jesus quer fazer morada na nossa vida. Diego Almeida, grande abraço, meu amigo. Entra, comenta e compartilha. A gente precisa anunciar o evangelho. Então você precisa entender isso aqui. Não é somente, irmãos, o fato de eu sentir Deus, é de eu ter Deus, Deus habitar em mim. É necessário isso, é preciso isso. Nós precisamos ter a habitação de Deus dentro de nós. Não pode ser somente um mero momento, uma mera alegria, um momento de felicidade. Não, precisa ser algo contínuo, precisa ser algo progressivo, precisa ser algo perseverante na nossa vida. Olha o que Hendricks diz. Hendricks diz assim: o coração é a fonte central das disposições, tanto quanto dos sentimentos e dos pensamentos. É do coração que flui a vida. Ou seja, nós precisamos ter Cristo no nosso coração. Olha o que diz só Adolf Harper, diz assim, ó: Cristo fixa a residência permanente, mudando o coração e consequentemente as suas palavras e pensamentos. Como saber que Deus habita, que Cristo habita na vida de uma pessoa? É só ver o seu comportamento. Seu comportamento é mudado, seu comportamento é transformado, o nome de Jesus passa a ser glorificado naquela vida. A minha oração hoje é que Jesus não te visite, mas que Jesus more dentro da sua vida, nas suas atitudes, nas suas palavras, nos seus pensamentos, no seu coração, em tudo. Jesus mora em você. Amém? Segundo tópico: arraigados e fundados em amor. Olha que intercessão, irmão. Ele intercede dizendo pelas riquezas da glória. Depois ele intercede dizendo fortalece com poder. Depois ele pede a Cristo habite na vida da igreja. Aleluia. Precisamos que Cristo habite na igreja. Alabarachanda alabás. Irmãos, eu sinto a graça do eterno Deus aqui, dizendo para mim, dizendo para você: Cristo quer habitar em você, trazer poder para você, para que você conheça as riquezas da sua glória. Aleluia! Oh glória! Segundo tópico: arraigados e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. O amor, a virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. Efésios, capítulo 5, versículo 2. O amor é o resumo da lei e dos profetas. Mateus 28, 22, versículo 40. O sinal dos discípulos de Cristo, o amor, o amor é o resumo da lei e dos profetas. Mateus 22 e 40.
o sinal dos discípulos de Cristo. João 13:35. A prova de filiação com Deus. 1 João 4:7. E deve ser expresso por meio de atitudes concretas. 1 João 3:17. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor. Ou seja, a igreja precisa amar incondicionalmente, amar todos os dias, amar prudentemente, amar com vida, amar com amor verdadeiro, genuíno. Irmãos, não podemos de maneira alguma ter uma vida sem o amor de Deus derramado no nosso coração. E não é só amar, mas é o tipo de amor que você tem. Não adianta só termos um amor superficial. Precisamos ter o amor de Deus derramado em nosso coração. O amor que ajuda, o amor que auxilia, o amor que faz tudo sem esperar nada de ninguém. Este é o amor de Deus derramado em nossos corações. Amém? Olha o que diz Bagster. Bagster afirma que a Bíblia não somente diz que Deus ama os homens, mas que Ele é amor. Toda a Trindade é uma expressão do amor divino. A Bíblia fala de Jesus, o Filho de Deus, do seu amor, que excede todo entendimento. Fala também do amor do Espírito Santo. Romanos 15:30. Ei, nós precisamos entender que esse amor não é qualquer amor. É um amor totalmente tomado pela presença de Deus. É um amor que nos ajuda a vencer os obstáculos. Irmãos, não é possível que depois dessa pandemia nós vamos voltar e continuar brigando por causa de roupa de congresso, por causa de aquele irmão não olhou para minha cara. Irmãos, pelo amor de Deus, é hora de amadurecer, crescer e poder ser verdadeiramente o que Jesus tem para nós. Amém? Vamos lá. Segundo subtópico, arraigados e fundados em amor. Após rogar ao Pai, pelo poder do Espírito e habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. Efésios 3, 16, 17. A expressão arraigados e fundados em amor, Efésios 3, 17, compara os santos como uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Indica que, sem o amor, a vida cristã não tem sustentação alguma. 1 Coríntios 13, versículo 1 ao 3. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor divino. Efésios capítulo 3 e o versículo 18. O uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor de Cristo, que excede todo entendimento. Efésios 3 e 19 indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. Não adianta você querer entender o amor de Deus. O amor de Deus é para nós termos a plena convicção que é extremamente sem nenhuma capacidade humana de compreensão. Olha o que John Stott diz. Olha, o amor de Deus, ele é. Olha o que diz o John Stott. O amor de Cristo é suficientemente largo para abranger a humanidade toda, suficiente comprido para durar por toda a eternidade, suficientemente profundo para alcançar o pecador, mas degradado e o pecador mais degradado e suficientemente alto
para levá-lo ao céu. Isso é coisa linda, irmãos. Isso é coisa extraordinária. Eu vou repetir isso que John Stott disse sobre o amor de Cristo. O amor de Cristo é suficientemente largo para abranger a humanidade toda, suficientemente comprido para durar por toda a eternidade, suficientemente profundo para alcançar o pecador mais degradado, suficientemente alto para levá-lo ao céu. Oh, glória a Deus! Irmãos, isso aqui é coisa eterna, é coisa poderosa, é coisa grandiosa, é coisa que a gente não consegue perceber, mas Deus está falando para nós. Olha, o meu amor, ele é suficientemente, oh glória, largo para abranger toda a humanidade, suficientemente, aleluia, comprido para durar por toda a eternidade, suficientemente profundo para alcançar o pecador mais degradado, e suficientemente alto para levá-lo ao céu. Isso é lindo, profundo. Isso é o amor de Deus. Minha mãe entrou aí, Vitor Bueno, entra, comenta e compartilha, irmãos, porque é bênção de Deus. Vamos lá. Segundo subtópico, segundo tópico, terceiro subtópico diz: a intensidade do amor de Cristo. Consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. Efésios capítulo 3, versículo 18 e 19. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama, e que por isso devemos amar uns aos outros. 1 João capítulo 4, versículo 10 a 11. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios capítulo 3 e o versículo 19. Olha só o que Moody diz a respeito da intensidade do amor de Deus. O desejo, quando ele diz aqui, o versículo 19, que sejam cheios de toda a plenitude de Deus, eles entendem essa intensidade do amor. Moody diz: eles não serão cheios, que aqui Moody chama a atenção para o fato de que Paulo não está pedindo que a vida dos leitores seja divinizada. Eles não serão cheios da plenitude da qual Deus está cheio como ser infinito. O desejo do apóstolo é que eles desfrutem a plenitude da graça que Deus comunica aos homens por seu Filho. Então nós precisamos entender o quê? Que nós estamos aqui precisando entender esse amor, ou melhor, receber as riquezas desse amor, a intensidade desse amor, que é amor profundo. Mas Deus é bom e Ele tem nos dado essa riqueza de podermos sentir, receber o amor de Deus. Oh, glória! Terceiro tópico: a bênção de Deus excede o pensamento humano. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. Primeiro subtópico: a dimensão das bênçãos de Deus. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Pensamentos às vezes não se tornam pedidos. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas.
Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2:9. Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Desse modo, o poder divino que age na vida do crente e suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar. A grandeza do poder de nosso Deus é capaz de responder para além das mais corajosas orações. 1 Reis, capítulo 3, versículos 5 ao 14. Veja só o que diz esse texto, esse comentário. Fala que o amor, as bênçãos divinas são muito maiores que os nossos pensamentos. Você tem noção disso? Você já pensou em coisa grande, irmão? Já pensou em coisas profundas, coisas realmente fora do nosso alcance? Tudo isso é bênção que Deus pode trazer para a sua vida. A bênção de Deus não está limitada à nossa capacidade humana, ela é muito maior. Preciso correr aqui, irmãos, que a bateria do celular está se fidando aqui, eu preciso correr. Tá bem? Vamos lá. Olha o que diz acerca disso o comentário bíblico de Bicon. Avalia que Paulo não pediu coisas pequenas na sua oração. O apóstolo apresentou a Deus, dentre outras petições, que os crentes fossem iluminados, fortalecidos de poder, que vivessem em amor e fossem cheios do Espírito Santo, até a plenitude. Ao concluir a sua oração, o apóstolo não estava constrangido pelas suas altas aspirações. Ao contrário, ele estava convicto de que os seus pedidos jamais poderiam esgotar os recursos divinos. Você acaba uma oração e não fica preocupado se Deus vai fazer ou não, ou se Deus pode fazer ou não. Você fica esperando a resposta de Deus, que é muito maior do que nós pedimos ou pensamos. Segundo subtópico, o convite para a adoração. Paulo encerra esse capítulo com o convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. Efésios capítulo 3, versículo 21. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do mistério revelado. Efésios capítulo 3, versículo 3 ao 5. Das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja. Efésios capítulo 3, versículo 8 ao 9. Da grandeza do poder de Deus. Efésios capítulo 3, versículo 16. E da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. Efésios capítulo 3, versículo 19 e 20. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor, Deus, detentor de tamanhas dádivas. Irmão, é para a gente adorar. Nós devemos adorar. A nossa vida deve adorar. Adorar a Deus. Adorar com intensidade. Adorar com amor. Adorar com sinceridade. Essa é a nossa vida. Deve ser a nossa vida de adoração a Deus. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus espera de nós. É que nós sejamos verdadeiros adoradores. Oh glória! É isso que Deus quer de nós. Coisa linda de Deus. Coisa linda do Eterno. Vamos lá. Para a gente encerrar, nós vamos continuar aqui. A glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvor e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. Efésios 1, versículo 6, versículo 12 e versículo 14. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Salmo 115, verso 1, João capítulo 13, versículo 31 e 32.
em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações. E enfatiza seu pedido com a frase: para todo o sempre. Irmãos, precisamos adorar, precisamos dar a Deus a glória devida. Olha o que diz só Matthew Henry. Ele diz: cada membro em particular, judeu ou gentil, coopera nessa obra de louvar a Deus. O mediador desses louvores é Jesus Cristo. Todos os dons de Deus vêm por meio da mão de Cristo, e todos os nossos louvores passam de nós para Deus por meio da mesma mão. Olha só o que diz o comentário bíblico de Bacon. Lembra que a igreja é o campo onde se exterioriza o plano de Deus aqui na terra. Efésios 3:10, que a glória ocorre por meio de Cristo, pois foi Ele quem trouxe a igreja à existência por meio do sacrifício e ressurreição dos mortos. E Moody também diz, ao comentar essas expressões, enfatiza que a glória de Deus está sendo manifesta por toda a eternidade no corpo que Ele redimiu. Literalmente, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos, uma expressão muito forte para a eternidade. Glória a Deus. Irmãos, quando nós entendemos que a intercessão tem o poder de fazer essa obra e logo após entendemos que unidos em amor expressamos essa glória, e ao entendermos que isso acontece, podemos em nossa mente entregar-nos sem reservas a Deus, que é capaz de fazer tudo, muito mais do que pedimos ou pensamos. Conclusão: a ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares. Guarde aí: o fortalecimento do poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual, até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Pastor, o que eu preciso fazer? Fortalecer de poder, ter a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o que eu faço? Glorifique a Deus, exalte a Deus, não só com seus lábios, mas também com suas atitudes. Glorifique a Deus na sua família, na sua casa. Glorifique a Deus através do que você faz, do que você tem, do que você é. E tudo vai redundar em glória para a sua vida. Eu quero orar por você agora, pedindo a Deus que alcance a sua vida, sua família, sua casa, seu lar, e que Deus possa estender a sua mão de bondade e de misericórdia. Amanhã, às 2 horas da tarde, vamos fazer outra live, entendeu? Para os irmãos que ainda não estão podendo estar nos cultos conosco, nós estamos ainda em atividade, trabalhando na obra de Deus, e eu tenho certeza que Deus vai ser glorificado em nossa vida, e o nome do Senhor será exaltado. Feche seus olhos, quero orar junto com você.